Concreto, um dos materiais mais consumidos em todo o mundo, constituído por uma base ligante cimentícia, areia, brita e água. Alguns autores dizem que o concreto só perde em nível de consumo para a água, cujo ele depende para sua confecção. Toda a ação movida pela indústria causa impacto no meio ambiente. Se levarmos isso para a indústria da construção civil, se torna ainda mais preocupante com os níveis de consumo de concreto em relação ao impacto que a produção mesmo causa ao ambiente natural. Podemos observar que as jazidas de calcário, que é o principal constituinte do cimento, as jazidas de areia e de basalto, rocha que dá origem às britas de construção, para a obtenção de materiais constituintes, causam grandes impactos à geografia dos locais de extração, além de os equipamentos utilizados também causarem impacto para se manterem operando. Para isso, o desenvolvimento de pesquisas de tecnologia do material concreto é importante para ampliar o conhecimento sobre o material e permitir que novas ligas sejam criadas, possibilitando substituir os constituintes por materiais que causam menos impacto em sua obtenção ou reutilizar os materiais já inseridos na indústria de forma a ampliar o seu ciclo de vida útil. Com esses fatos citados acima em mente, eu, engenheiro civil Augusto Carlos Gomes da Silva, pesquisador científico da Faculdade de Tecnologia da FT Unicamp, faço parte de um grupo de pesquisa que busca sustentabilidade para materiais na construção civil. Vou falar aqui hoje um pouco sobre a minha pesquisa que está em desenvolvimento junto à faculdade e à professora orientadora Rosa Cristina Sete Lintz. No grupo, buscamos pensar de forma sustentável e inteligente para lidar com materiais, conhecimentos e tecnologias de forma a aperfeiçoar esses materiais e até mesmo dar novos enfoques para eles dentro da indústria da construção civil. Minha pesquisa é orientada pela professora doutora Rosa Cristina Sete Lintz, como já dito, e recebe o título de Estudo de Desempenho Mecânico e Acústico de Concretos Reforçados com Fibra de Aço e Produzidos com Substituição Parcial de Agregado Miúdo por Vermiculita Expandida e Resíduo de Borracha, ou seja, nela, eu estudo um traço de concreto reforçado com fibra de aço, que é nossa referência, e crio outros traços em que utilizo vermiculita expandida e pó de borracha para substituir uma porcentagem de areia e analisar as propriedades obtidas com esse material. O pó de borracha que utilizo em minha pesquisa é proveniente de um processo que prolonga a vida útil dos pneus, a recauchutagem ou raspagem, que aumenta o relevo da banda de rolagem de pneus quando estão para ficar carecas, fornecendo a eles mais um período de vida antes de serem completamente descartados. Nosso grupo coleta o resíduo que sai dessa raspagem, fornecido pela empresa Limercap de Limeira, peneira ele em diferentes granulometrias e aplica ao concreto, buscando incorporar uma porcentagem da areia substituída por esse material. Assim, dando a essa borracha que seria descartada, mais no mínimo 25 anos de vida útil, que é o tempo de vida de uma estrutura convencional de concreto. Para analisar as propriedades do material, nós estudamos desde as características granulométricas desses materiais, suas constituições e até propriedades físicas e mecânicas dos mesmos, em estado fresco e endurecido. Todos os ensaios seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e os critérios para que sejam de um método reprodutível e replicável. Para os ensaios em estado fresco, temos o ensaio de abatimento do tronco de cone, popularmente conhecido como slump test, em que o resultado é a diferença entre a altura do cone inicialmente moldado para a altura depois de retirada a forma e o quanto o concreto decai. Isso é conhecido como trabalhabilidade do concreto. E também temos o ensaio de gravimetria, que nos dá os coeficientes de índice de ar, massa específica desse concreto e o rendimento do mesmo. Ou seja, a gente vai ter a densidade e o quanto esse concreto que a gente vai produzir vai render quando for utilizado pela indústria. Para os ensaios em estado endurecido, realizamos o ensaio de compressão,
tração e módulo estático. Esses ensaios nos permitem conhecer as propriedades mecânicas do concreto, ou seja, o quanto de forças e cargas ele consegue absorver e distribuir. Também é possível obter índices de absorção e de vazios, que nos permitem classificar o material quanto à sua durabilidade. Depois, fazemos ensaios para determinar índices de absorção acústica do material, como o ensaio de ultrassom, que usa um emissor e um receptor de ondas para saber a capacidade de um pulso sonoro atravessar o material e a velocidade que ele precisa para fazer isso. E o ensaio de absortância, que usa um tubo controlado para emitir uma onda e, com o material estudado posicionado em seu centro, analisar através da mudança de microfones o quanto esse material absorve ondas sonoras antes e depois dele estar isolando o meio do tubo. A perda do concreto incorporado borracha é ter uma baixa controlada nas resistências em relação ao concreto de referência, devido à borracha ser um material que não absorve água, porém a mantém ao redor de si. E durante o processo de cura, que é o endurecimento do concreto, essa água é absorvida ou evapora e deixa um espaço vazio dentro do concreto, que afeta a resistência do mesmo. Porém, aumenta o índice de vazios. E assim, com esse efeito, que é próximo ao efeito que o chocolate de soufflé tem dentro das suas barras, pode capturar melhor as ondas sonoras dentro da estrutura interna do concreto e atenuar melhor o som, sendo um material que pode ser usado como parede divisórias ou barreiras entre rodovias e áreas urbanas, ou até mesmo em locais que não exijam altas resistências desse concreto, como edifícios de poucos pavimentos, mas que precisam de isolamento sonoro, além de nos possibilitar incorporar um material que seria descartado em um material que estará em uso, ampliando a vida útil do mesmo. Bom, por hora isto é tudo que eu posso falar da minha pesquisa, mas se você se interessou ou se interessa por conteúdo científico, porém não é um cientista, pode ficar ligado em programas de ciência social que envolvem a comunidade dentro dos núcleos de pesquisa, para que juntos a gente possa desenvolver ciência e tornar a ciência um ato democrático para que todos participem. E para mais informações sobre o meu trabalho, inclusive assistir às minhas bancas de qualificação e defesa, eu vou deixar aqui abaixo o meu e-mail para que você entre em contato, pode solicitar links ou tirar dúvidas, eu me coloco à disposição. E muito obrigado por assistir esse vídeo, um bom dia e tchau!